Bem-vindo ao Palavras de Fé e Força. Quero dar-lhe 7 razões pelas quais você não deveria ter medo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Lembre-se de tomar nota de 2 coisas aqui. A primeira razão é que o medo, de acordo com a Bíblia, não é apenas um sentimento. O medo não é um estado de espírito, mas um espírito. O segundo ponto é que a Bíblia nos diz que o medo não vem de Deus. Se o medo é classificado como um espírito que não é de Deus, então significa que o medo é um espírito maligno. Assim, meu amigo, você não deveria ter medo porque Deus não lhe deu um espírito maligno. Ele não lhe deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação. O autocontrole é uma habilidade que resulta em uma mente calma e equilibrada. O medo é um espírito que vem diretamente das profundezas do inferno, então você tem que fazer guerra contra isso. Jesus Cristo não morreu em uma cruz para que você vivesse em um ambiente temeroso e atormentado. Como filhos de Deus, devemos saber que preocupação, ansiedade e medo são as armas preferidas do diabo, pois são silenciosos assassinos. A segunda razão pela qual você não deveria temer é porque Deus virá para te salvar. Isaías 35, versículo 4 nos conta algo maravilhoso. A Bíblia diz para dizer àqueles com corações temerosos: sejam fortes, não tenham medo, o vosso Deus virá, ele virá com vingança, com retribuição divina. Ele virá para salvar você. Então, minha pergunta é: por que você temeria quando a Bíblia lhe diz que Deus virá e ele virá para te salvar? Por que ficar ansioso quando a Bíblia afirma que Deus virá para salvar você de qualquer problema? Você não enfrentará nada que possa destruí-lo. Pode ser doloroso, pode doer, mas não irá te destruir, pois Deus virá para salvar você. A terceira razão pela qual não devemos temer está nas palavras de Jesus em Lucas 12, versículos 22 a 32. A Bíblia diz que Jesus, voltando-se para seus discípulos, disse: é por isso que eu digo a vocês: não se preocupem com a vida cotidiana, se tem comida suficiente para comer ou roupas suficientes para usar. A vida é mais do que comida, e o corpo é mais do que roupas. Olhem para os corvos. Eles não semeiam, nem colhem, nem armazenam comida em celeiros, e Deus os alimenta. Vocês são muito mais valiosos para Ele do que os pássaros. Todas as suas preocupações não podem adicionar um único momento à sua vida. E se a preocupação não pode realizar uma coisa tão pequena, para que serve se preocupar com algo maior? Observem os lírios e como crescem, eles não trabalham nem tecem, e mesmo Salomão, em toda a sua glória, não estava vestido tão bem quanto eles são. E se Deus se importa tão maravilhosamente com as flores que estão aqui hoje e lançadas no fogo amanhã, Ele certamente cuidará de você. Por que você tem tão pouca fé? Não se preocupe com o que comer e beber, não se preocupe com essas coisas. Essas coisas dominam os pensamentos dos incrédulos em todo o mundo, mas o seu Pai já conhece as suas necessidades. Busquem o reino de Deus acima de tudo, e Ele lhes dará tudo o que precisam. Portanto, não tenham medo, pequeno rebanho, pois é do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Nosso Senhor nos disse para não sermos ansiosos com nossa vida, o que significa que não deveríamos permitir que as coisas desta vida nos afetassem, pois estamos sob o cuidado de um Deus Todo-Poderoso. A quarta razão pela qual você não deveria se preocupar é porque o Senhor nos convida a apresentar todos os nossos pedidos a Ele. A Bíblia, em Filipenses 4, versículos 6 a 7, diz para não ficar ansioso por nada, mas em tudo, por oração e súplica, com ação de graças, apresentar os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e mentes em Cristo Jesus. A Bíblia nos instrui a tornar nossos pedidos específicos conhecidos por Deus, e algo milagroso acontecerá quando você orar e contar a Deus todas as suas necessidades. A promessa é a paz de Deus, uma paz que tranquiliza o coração, uma paz que transcende toda a compreensão, guardará seu coração neste Cristo. Isso significa que se você está preocupado, ore sobre isso. Se você está com medo, ore sobre isso. Porque quando você vai a Deus com todos os seus pedidos, será abençoado com paz. A quinta razão pela qual você não deveria temer é porque Deus está no controle. A tradução amplificada de Salmo 73, versículo 26 diz: minha carne e meu coração podem falhar,
mas Deus é a rocha e a força do meu coração e a minha porção para sempre. Sempre que deixamos o medo dominar nossa vida, estamos segurando a ilusão de que somos nós que estamos no controle. Mas só podemos estar em paz quando descansamos no conhecimento de que Deus é soberano. Ele está sempre no controle, ele nem dorme. E enquanto não sabemos o futuro, Deus já está no futuro. Embora não possamos mudar o passado, Deus já está no passado, trabalhando em seu presente e em seu futuro. A sexta razão pela qual você não deveria temer é porque somos ordenados a confiar no Senhor. Ele nos diz em Isaías 41, versículo 10. Não temas, pois eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortalecerei, e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Como crentes, nossas vidas não devem ser ditadas pelo medo, mas sim pela fé. Nossas vidas não devem ser paralisadas pela preocupação, mas fortalecidas pelo Espírito Santo. Somos ordenados a não temer, e o problema surge quando uma pessoa está com medo, pois estão duvidando seriamente do Senhor. Estão duvidando seriamente da palavra de Deus, que nos promete claramente: eu te fortalecerei, te ajudarei, e te sustentarei com a minha mão direita justa. Chegamos à sétima e última razão pela qual você não deve temer. Às vezes, diante dos problemas, temos um refúgio, um lugar para correr. O Salmo 46, versículos 1 a 3, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Deus está sempre pronto para ajudar em momentos de dificuldade. Então, não devemos temer quando os terremotos vierem, quando as montanhas desmoronarem no mar. Não devemos temer porque, em Jesus, temos uma torre forte, um refúgio seguro. Vamos orar. Senhor, eu abençoo o teu santo nome e eu te louvo pela tua bondade. Eu te agradeço pelas muitas bênçãos que tu me deu, e entre todas as bênçãos, a tua palavra me diz que tu não me deste um espírito de medo. Eu te agradeço por esta palavra, Rei. Jesus, é por causa da tua palavra que eu não temerei. É por causa da tua palavra que não estarei com medo de encarar situações adversas. Não permitas que o medo se aloje em mim, que eu não nutra o medo caso o inimigo tente usá-lo como arma. Eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. Se o inimigo tentar desencorajar e intimidar-nos com o espírito do medo, eu repreendo esse espírito em Jesus. Eu te agradeço pela tua palavra em Isaías 35, versículo 4, que diz: Dize àqueles que têm um coração ansioso: Sê forte, não temas, eis que o teu Deus virá com vingança, com a recompensa de Deus. Ele virá e te salvará. Pai, oro de acordo com todos que estão ouvindo, para que recebamos a tua palavra e não fiquemos ansiosos, não tenhamos corações ansiosos e não tenhamos corações em pânico. Porque a mão do Deus Todo-Poderoso está sobre nós, o Senhor dos Exércitos cuida de nós. O Deus dos séculos é o nosso libertador, e se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Se Deus é por nós, não há espaço para o medo, pois enquanto tu, Senhor, estiveres conosco, para nós o medo foi derrotado, o diabo foi derrotado, e ele não tem poder sobre nós. A força para superar o medo, a ansiedade e a preocupação vem de ti, Rei Jesus. Tu nos dás forças para permanecer firmes diante da oposição e num mundo cheio de medo. Declaro que Jesus Cristo não nos deu um espírito de medo, nem um espírito de timidez ou covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, amor e bom senso, e disciplina pessoal. Eu creio e declaro que o Senhor nos deu a graça de viver uma vida cheia de paz e alegria, com uma mente equilibrada e autocontrole. Pai, tua palavra em Josué 1, versículo 9 diz que não nos ordenaste sermos fortes e corajosos? Não tenhamos medo, não fiquemos consternados, porque o Senhor nosso Deus está conosco onde quer que vamos. Oro ao Senhor Jesus para que nos capacite a permanecer firmes quando o espírito do medo tentar nos derrubar. Dá-nos forças e coragem quando o espírito do medo quiser nos enfraquecer e amedrontar. Alegramo-nos no conhecimento de que tu, Senhor Deus, estás conosco onde quer que vamos. Senhor, nos humilhamos, nos submetemos e nos entregamos a ti, Deus poderoso. Oro para que nos ajude a deixar de lado o orgulho hipócrita.
Ajuda-nos a abandonar pensamentos que nos dizem que somos fortes em nossa própria força. Ao invés disso, lançamos todas as nossas ansiedades, preocupações e medos a Ti, Senhor Jesus. Lançamos todos eles para Ti, pois és um Deus que cuida de nós com profundo carinho e continuamente cuida de nós. Tua palavra em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20 diz: Sê forte e corajoso, e faze isso, não temas, não fiques consternado, pois o Senhor Deus, meu Deus, está contigo, Ele não te deixará nem te abandonará até que todo o trabalho para o serviço da casa do Senhor esteja concluído. Que Tua palavra seja estabelecida em nossas vidas, que Tua palavra seja a âncora de nossas vidas. Não temeremos em nome de Jesus, pois Tu, Senhor, nunca nos deixarás nem nos abandonarás. Obrigado por ouvir esta oração em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem abençoou você, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família que você sabe que precisa da bênção desta oração, e também clicando no botão curtir, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Não permita que a ansiedade tome conta, mas, em todas as situações, por meio da oração e súplica, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará seus corações e mentes por meio de Cristo. Deus é nosso refúgio e força, sempre pronto para auxiliar em tempos de dificuldade. Assim, não temeremos quando os terremotos vierem e as montanhas desmoronarem no mar. Que os oceanos rujam e espumem. Que as montanhas tremam como as águas agitadas. Assim seja. Amém.